Olá, canal Quarta Dimensão, para falar de ficção científica, literatura inglesa, né? Vamos falar de H.G. Wells, vamos continuar a máquina do tempo, vamos continuar a nossa leitura. Agora o viajante já mostrou o protótipo e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Já mostrou a máquina do tempo inteira, né? Para um ser humano poder conduzir. Agora vamos ver a continuação da história. Acho que naquela ocasião, nenhum de nós acreditou seriamente na máquina do tempo. A verdade é que o viajante no tempo era um desses indivíduos tão inteligentes que não podem contar com a credulidade alheia. Sempre tínhamos a impressão de não compreender suas intenções por inteiro. Sempre suspeitávamos de haver alguma reticência sutil, alguma engenhosidade por trás de sua lúcida franqueza. Se tivesse sido Philby a nos mostrar o protótipo e explicar a teoria, e nas mesmas palavras usadas pelo viajante no tempo, teríamos demonstrado muito menos ceticismo. Teríamos, em suma, entendido suas motivações para o projeto. Um açougueiro seria capaz de entender Philby. Já no temperamento do viajante no tempo, havia mais que um mero traço de extravagância. Por isso desconfiávamos dele. Coisas que teriam feito a fama de homens menos hábeis pareciam em suas mãos meros truques. É um erro fazermos as coisas de um modo que pareça muito fácil. Pessoas sérias que o levavam a sério nunca estavam totalmente seguras a respeito de sua conduta. Tinham a vaga suspeita de que depositar nele sua reputação de bom avaliador de pessoas seria como rodear crianças pequenas de porcelanas caras. Assim, nenhum de nós comentou nada sobre viagens, no tempo, no período que se passou entre aquela quinta-feira e a seguinte. Embora os estranhos desdobramentos sugeridos circulassem em nossa mente, a plausibilidade da ideia, ou seja, o caráter incrível da demonstração prática que presenciáramos, e as curiosas possibilidades de anacronismo e de total confusão. De minha parte, eu me preocupava com o truque do protótipo. Lembro que discuti o assunto com o médico que encontrei na sexta-feira no Linen. Ele afirmou ter visto algo semelhante em Tübingen e chamou minha atenção para a vela que se apagara durante a demonstração, mas não soube explicar como o truque tinha sido realizado. Na quinta-feira seguinte, fui novamente até Richmond. Acho que eu era um dos convivas mais assíduos à casa do viajante no tempo. Cheguei mais tarde que os outros 4 ou 5 homens que já se encontravam reunidos na sala. O médico estava de pé diante da lareira, com um papel numa das mãos e o relógio na outra. Olhei em volta procurando o viajante no tempo. São 7h30 agora, disse o médico. Que tal se fizéssemos servir o jantar? Onde está? Perguntei, dando o nome de nosso anfitrião. Ah, você chegou agora? Bem, é estranho, ele teve que ir a um compromisso imprevisto e me pediu neste bilhete que mandasse servirem o jantar às 7 caso não retornasse. Prometeu explicar tudo quando chegasse. Seria uma pena desperdiçarmos essa refeição, disse o editor de um conhecido jornal, e diante disso o médico tocou a sineta. O psicólogo era o único convívio além de mim e do médico que tinha comparecido ao jantar da semana anterior. Os demais eram Blank, o editor, a quem me referi, certo jornalista, e um terceiro homem que eu não conhecia, um indivíduo de barba reservada e tranquilo. Pelo menos, ao que pude observar, não disse uma só palavra a noite inteira. À mesa do jantar surgiram algumas especulações sobre a ausência do viajante no tempo,
e sugeri, meio de brincadeira, que talvez estivesse viajando pelo tempo. Quando o editor me pediu que explicasse, o psicólogo se dispôs a fazer um relato morno do engenhoso paradoxo e do truque que tínhamos testemunhado. Estava no meio de uma explanação quando a porta que dava para o corredor se entreabriu, devagar e sem ruído. Por estar de frente para ela, fui o primeiro a notar que era ele. Olá! Exclamei, até que enfim. A porta então se abriu por completo e o viajante no tempo surgiu à nossa frente. Soltei uma exclamação de surpresa. Meu Deus, o que aconteceu? Gritou o médico. E todos na mesa se viraram para a porta. Ele tinha uma aparência espantosa. O paletó imundo e com as mangas sujas de grama. O cabelo em desalinho e parecia homem mais grisalho que antes. Não soube dizer se apenas por estar coberto de terra ou por ter de fato perdido a cor. Estava mortalmente pálido. No queixo, um corte escuro ainda em processo de cicatrização. E estava com uma expressão de muito abatido e cansado, como se tivesse passado por grande sofrimento. Por um instante ele hesitou no umbral, como que ofuscado pelo brilho das luzes, e então entrou na sala mancando de um modo que eu só vira em pessoas com a sola dos pés ferida. Ficamos olhando em silêncio, esperando que dissesse alguma coisa. Ele não pronunciou uma palavra, apenas caminhou pesadamente até a mesa e apontou para o vinho. O editor encheu uma taça e a estendeu. Ele a tomou de uma só vez, o que pareceu lhe fazer bem, porque olhou de relance ao redor da mesa e uma sombra de seu velho sorriso perpassou seu rosto. O que foi que aconteceu? Perguntou enfim o médico. Não quero perturbá-los, disse ele, articulando com dificuldade as palavras. Bem, ele se deteve, estendeu a taça para lhe servirem mais vinho e novamente o bebeu, todo de um só trago. Muito bom, disse o viajante no tempo. Seus olhos ganharam vida e um pouco de colorido fez-se visível em seu rosto. Seu olhar passeou pelos nossos rostos com uma expressão embotada de assentimento, depois vagueou pela acolhedora sala aquecida. Então ele continuou, como se tivesse certa dificuldade em escolher as palavras. Vou tomar um banho e trocar de roupa, depois disso voltarei, aqui para explicar algumas coisas. Deixem um pouco de pernil para mim. Estou ávido por carne. Ele se virou para o editor, que era um visitante raro em sua residência, e lhe perguntou se ia tudo bem. O editor começou a formular uma pergunta, mas ele o interrompeu. Falarei sobre isso daqui a pouco. Estou meio estranho. Voltarei em um minuto. Ele pousou a taça e se dirigiu à porta que levava à escada. Notando mais uma vez como mancava e como seus passos soavam abafados, eu me ergui para olhar seus pés enquanto se afastava. Vi que calçava apenas meias rasgadas e manchadas de sangue. Ele fechou a porta ao passar. Tive um impulso de segui-lo, mas logo lembrei que ele detestava qualquer interferência em seus atos. E por um minuto, talvez, meus pensamentos vaguearam sem direção. E essa é mais uma parte do livro de H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Esse aqui, essa edição, essa aqui, acabamos de terminar mais essa parte. Uma semana depois do viajante no tempo mostrar o protótipo e de mostrar a máquina do tempo, que servia para um tripulante, ele aparece assim no jantar. O que aconteceu?
sem sapatos, as meias rasgadas, o pé com um pouco de sangue, os cabelos, as roupas. O que aconteceu? Esse livro aqui é da editora Suma, copyright 2018. E nos próximos vídeos nós vamos continuar a sequência do nosso livro A Máquina do Tempo, falando sobre o viajante no tempo e as pessoas no jantar. E por que ele chegou assim? Qual será a sua história? Qual será o seu porquê de chegar assim no jantar, uma semana depois de mostrar esse jantar de quinta-feira, uma semana depois de mostrar o protótipo e a máquina em si. Tem muita coisa ainda para aparecer, para acontecer e para contar sobre esse livro, essa história, A Máquina do Tempo. Até o próximo vídeo.